Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 26 de julho de 2023, às 20 horas, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Espero encontrá-los felizes, alegres, sorridentes sempre, reinando em vida, descansando no Senhor, crescendo cada vez mais em graça e no conhecimento de Deus, pois estas coisas nos faz viver uma liberdade plena e total nele. Porque outrora não éramos livres, até pensávamos que éramos, mas não éramos, porque vivíamos debaixo de preceitos dos homens, nas práticas das obras impostas pelas religiões, muitas das vezes cumprindo rudimentos da lei de Moisés, pois o véu estava posto sobre o nosso rosto, e líamos Moisés. Não entendíamos o que era, na verdade, ser verdadeiramente livres. Hoje nós entendemos. Por isso, estamos alegres, regozijamos e nos alegremos no Senhor. O tema de hoje é o que significa a armadura de Deus em Efésios capítulo 6, dos versículos 10 ao 20. Eu quero ler alguns versículos, não vou ler todos. No 10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós, da graça de Deus, descansamos nele. Nós, da graça de Deus, reinamos em vida, porque o reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós. E o seu reino é paz, é alegria no espírito, é gozo, justiça e poder. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Queridos, deixe-me dizer uma coisa. Quantas das vezes, quando nós ainda estávamos presos no sistema religioso, e a gente fazia a leitura desses versículos aqui do capítulo 6 ao Efésio, ou então escutávamos os pregadores acerca de todos esses versículos, nós ficávamos preocupados, ficávamos pensativos: será que estamos enquadrados dentro desse contexto? Tal como os nossos mestres, os nossos, aspas, pastores, os nossos líderes, os nossos professores nos ensinavam. Mas hoje, com o entendimento do Evangelho da graça de Deus que nós temos, discernimos o que na verdade o apóstolo Paulo quis dizer, quis ensinar, quis nos falar ao escrever essa epístola aos Efésios. Paulo não estava se dirigindo a nenhum outro ouvinte a não ser aos irmãos ali de Éfeso, assim como na epístola aos Coríntios ele se dirigia aos irmãos em Corinto, e assim sucessivamente aos de Tessalônica, aos de Roma, aos de Filipos. Mas o que é que o sistema religioso faz? Ele traz tudo para depois da cruz.
e traz até os dias de hoje e procura nos enquadrar dentro desses textos, como se todas essas coisas tivessem sido escrito para nós. Naquela época, Paulo se dirigia aos irmãos em Éfeso. Essa igreja, querido, fazia parte das 7 igrejas da Ásia. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 11, era uma das 7 igrejas. Então, quando João envia as cartas, todas as 7 cartas todas as cartas foram dirigidas às 7 igrejas da Ásia. Nós não temos nada a ver com os escritos de Apocalipse. É uma escatologia consumada. Naqueles dias era uma escatologia para um pouco à frente, para um período próximo, como o próprio autor ele se refere e como o próprio Paulo nos seus dias dizia. Então, quando Paulo diz aqui príncipe das trevas, ele não estava se referindo a este ser espiritual, junto com, aspas, com toda a sua corte maligna, como a religião ensina, como a religião diz, como a religião quer que as pessoas acreditem nisso. Paulo, então, ele estava dizendo príncipe deste século. Que século era este? Aquele século vigente, aquele século que eles estavam vivendo. Então não tem nada a ver com séculos vindouros, como o sistema religioso traz para depois da cruz e até para os nossos dias. É isso que esse sistema cruel, perverso e mau faz para com os filhos de Deus. E então, os filhos de Deus que lá estão, que ainda não têm a mente ativada, que não têm o entendimento, eles ficam aprisionados, porque são cegos que estão guiando outros cegos. E por não ter o entendimento, eles acreditam em tudo quanto, aspa, esses tais líderes espirituais que se dizem autoridades espirituais, dizem e ensinam e colocam para os filhos de Deus. Então, sobre aquele século, Paulo escreve também aos irmãos lá em Corinto, lá no capítulo 4 da segunda epístola, e eu quero ler o que Paulo diz no capítulo 4 da segunda epístola aos Coríntios: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E aí este Deus deste século, que Paulo se refere aqui, era também para aqueles dias, para aquele século. Mas eles trazem também para depois da cruz, até os nossos dias, e atribui esse Deus como se fosse Satanás, um ser espiritual. E as pessoas acreditam. Então tudo eles jogam na conta desse ser espiritual. Eles dizem, o Deus desse século, que é Satanás, que é o diabo, ele cegou o entendimento quando as pessoas rejeitam a Cristo como Salvador. Porque para eles, a pessoa, para se salvar, ela precisa aceitar Jesus como Salvador. Precisa se batizar em águas para arrependimento. E uma vez feito essas coisas, ela agora está apta a cear, que é ter comunhão uns com os outros e comunhão com Deus. Então, quando as pessoas rejeitam essas coisas, eles dizem, o
Deus desse século cegou o entendimento, para que essas pessoas não vejam resplandecer a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É isso que eles dizem, é isso que eles ensinam, é isso que eles falam. Então, que Deus era esse que o apóstolo Paulo estava se dirigindo aos irmãos ali em Corinto? Que Deus desse século era aquele? Paulo estava se referindo à lei, gente, que era Moisés. Essa lei ainda continuava cegando a muitos. E por mais que Paulo, naquele período transitório que ele estava vivendo, ele anunciasse o evangelho da graça de Deus, do Cristo ressuscitado, muitos ainda continuavam vivendo debaixo da lei, na prática das obras da lei, lendo Moisés. Mesmo Cristo tendo cumprido a lei, porque foi para isso que ele veio, para cumprir a lei. Mesmo Cristo Nazareno tendo dito está tudo consumado, mas nesse período transitório, muitos ainda continuavam sendo levados pela lei de Moisés. Então, Paulo, se dirigindo aos irmãos ali em Corinto, ele diz: o Deus desse século, Moisés, a lei, tem cegado o entendimento. Porque o evangelho agora era o da graça de Deus. O evangelho agora era o evangelho revelado a Paulo pelo Cristo ressuscitado. Antes era o da circuncisão, pregado aos judeus, ao mundo de Israel, para que fosse salvo na mente, para que fosse livre da grande tribulação que estava por vir e do juízo que viria sobre o povo de Israel. Mas Paulo, ele recebe esta tão gloriosa revelação e ele começa a anunciar aquele que ressuscitou. Mas muitos continuavam ainda servindo o outro, aquele que havia morrido, e ainda vivendo debaixo da lei, sendo escravizada por ela. Então Paulo diz: a lei, Moisés, tem cegado o entendimento deles, porque Moisés era lido. E aí, então a religião traz para o século 21, dizendo que esse Deus é Satanás. Esse Deus que é Satanás como um ser espiritual. É isso que eles dizem quando lê essa epístola aos Efésios no capítulo 6, quando se trata aqui da armadura de Deus. Eles não conseguem entender, porque não são salvos na mente, não têm um entendimento. E o que Paulo estava tentando dizer aos irmãos ali era isso, que eles se revestissem da fé, que eles se encorajassem, que eles entendessem e praticassem a sã doutrina, o verdadeiro evangelho, para que eles pudessem resistir dias maus, dias difíceis. Então, o Deus antes da cruz era Moisés, e que os judeus continuavam seguindo, praticando a lei, sendo escravizado por ela, vivendo debaixo dela. Por isso que Paulo disse: voltaram a se meter debaixo da escravidão. Conhecereis a verdade liberta. A sã doutrina, o alimento sólido, somente a sã doutrina, a palavra da verdade, podia livrá-los da lei de Moisés. E que ainda os religiosos nos nossos dias os fazem. Os religiosos, quando leem esse texto, o versículo 12, quando diz não é contra a carne nem o sangue,
Aí eles dizem logo, tá vendo? É contra Satanás. A nossa luta não é um contra o outro. Está escrito aqui, olha o que Paulo está dizendo, para tentar justificar, para tentar passar para as pessoas que Satanás, como ser espiritual, ele existe. E as pessoas, então, ao ler o versículo 12, quando diz que a luta não é contra a carne e nem o sangue, e sim contra os principados, as potestades, então eles atribuem a esse ser espiritual. Quando Paulo diz, Paulo está dizendo que é com o conhecimento. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo que é com o entendimento, que é com a mente, que é com o conhecimento da doutrina, da sã doutrina, é por meio da fé. Paulo está dizendo que é pela genuína palavra de Deus que se supera, que vence todas essas coisas. Mas eles dizem que é por meio desse ser espiritual. Essa luta não é carnal, essa luta é mental. Eu queria ler com vocês também, quando Paulo escreve na Epístola aos Coríntios, no capítulo 10, na segunda, versículos de número 5. Olha o que Paulo diz. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Derrubamos raciocínio e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, era desse entendimento, era desse conhecimento que o apóstolo Paulo estava se referindo, que o apóstolo Paulo estava se falando. Mas não, olha como os religiosos tratam este capítulo 6 a respeito da armadura de Deus. Você que viveu lá, você sabe como eles interpretavam isso. Você que ainda está lá, vocês sabem quais são as interpretações dadas pelos professores, pelos mestres, pelos pastores, pelos líderes religiosos acerca dessa armadura de Deus. Eles enfatizam aqui muito a figura desse ser espiritual. A figura desse ser espiritual sobrepõe dentro desses lugares por essas pessoas que lá estão. Eles dão ênfase a isso. Eles querem colocar na mente das pessoas. O apóstolo Paulo, quando se dirige aqui aos irmãos em Éfeso, ele está falando dessa região espiritual, onde estão os espíritos do mal. E que você precisa vigiar, você precisa orar, você precisa se consagrar, você precisa se revestir da armadura de Deus, para que você não possa ser atingido por esse ser espiritual. Esses são os ensinamentos deles, é o que eles procuram colocar na mente das pessoas. Mas não é disso que Paulo estava tratando. Não é disso que nós estamos tratando ao ler esse capítulo 6. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, quando se refere ao menino que estava por vir, se referindo a Jesus que iria nascer, diz que o principado estava sobre os seus ombros. Se esse texto aqui, como é interpretado dentro das sinagogas pelos religiosos, se esses principados são aquilo que eles dizem, aí eu pergunto, o que estava sobre os ombros do menino que iria nascer, era demônio? Isaías fala, os principados estão sobre os seus ombros. O que quer dizer principado? Vem da palavra príncipe, significa reinado, significa reino. Ele iria reinar, como ele reinou. Era do reino que estava falando, o reino espiritual, que hoje nós entendemos. Que esse reino está dentro de cada um de nós.
Então, era o reinado, era o principado, mas o sistema atribui essas coisas aos demônios. Porque ali Paulo fala principados e potestades. Paulo estava se referindo a autoridades. Quando a Bíblia trata-se desse assunto, se refere às autoridades. Aqueles que detinham o poder. Como, por exemplo, quem invadiu Jerusalém? Foi Tito. É o general. Com toda a tropa. Era o líder. Então, eram esses principados, eram essas potestades, esses poderes que eles tinham, e eles usavam desses poderes para perseguir o povo de Deus. Como no caso da invasão de Jerusalém, Deus permitiu que isso acontecesse, porque era o juízo de Deus que viria sobre o povo de Deus como veio. Trazendo para os nossos dias, a gente vê isso acontecendo aqui no Brasil. Quando os principados e potestades, esses que usam a capa preta, a toga preta, que se sentem semideuses, que com uma caneta manda prender, manda soltar, eles se sentem, porque eles têm o poder, são os principados, são as potestades, que hoje está tomando conta do Brasil. E hoje eles estão fazendo, através do poder de uma caneta, tudo isso que nós estamos vendo. Então, nos dias bíblicos também, isso ocorria, isso acontecia. Mas a religião diz que quando se trata de principados e de potestade, está se referindo a Satanás, como um ser espiritual, e toda a sua tropa, os seus demônios, nesse mundo espiritual, aspas, que eles dizem existir. Paulo se referia também aos judaizantes e ao Império Romano, que perseguia os cristãos, que progredia com o entendimento do Evangelho. Fica claro isso, e patente isso. Paulo estava falando dos judaizantes do Império Romano, que perseguiam os cristãos, que não estava querendo que se expandisse, que crescessem esse entendimento do Evangelho da graça de Deus. Eles foram perseguidos. Como também podemos hoje fazer uma analogia nos dias em que nós estamos vivendo, quando hoje o Evangelho da graça de Deus tem sido revelado a muitos, e então esse sistema religioso nos persegue, os religiosos nos perseguem, nos chamam de herege, de desigrejados, nos chamam de desviado, nos classificam das piores coisas, nos chamam de anticristo, porque eles não querem que o Evangelho da graça de Deus cresça. Eles não querem que o Evangelho da graça de Deus alcance o entendimento das pessoas, dos filhos de Deus, porque eles sabem que quando a pessoa é alcançada por esse Evangelho da graça de Deus, eles deixam a sinagoga. Eles passam a reconhecer Deus como único e soberano. Eles passam a reconhecer a primazia de Deus. Ele passa a amar mais o próximo. Ele deixa de seguir preceitos dos homens, de estar na prática de liturgias, de cerimoniais, e passa a ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo, porque ele é filho de Deus, e o filho de Deus, quando tem um entendimento, quem os guia é o Espírito Santo. Então eles não querem isso, porque eles querem manter as pessoas aprisionadas, porque eles têm seus interesses, eles têm as suas conveniências. Quanto mais gente presas dentro das sinagogas, mais dízimos, mais ofertas, mais mordomias, mais benesses lhes são proporcionados. E o que na verdade eles estão querendo é isso, são bem terrenos.
é poder gozar do melhor dessa terra. Eles nos chamam de quê? De apostatados da fé. Porque nós estamos anunciando. E custe o que custar, nós vamos anunciar o Evangelho da graça de Deus. O entendimento quem dá é o Espírito Santo, não somos nós. Somente o Espírito Santo de Deus pode trazer o entendimento. Você, meu irmão, que hoje foi alcançado pelo Evangelho da graça de Deus, que se libertou desse sistema religioso, não tente querer colocar na mente daqueles que estão lá, não. Não tente. O véu está posto. Se o véu está posto, como eles vão te entender? Eles não vão conseguir te entender. Não procura fazer proselitismo, querer evangelizarmos como nós fazíamos quando lá estávamos. Porque hoje nós entendemos que somente o Espírito Santo pode dar esse entendimento. Eles não vão aceitar. Porque eles estão cegos. Cego, quando é guiado por outro cego, não enxerga nada. E não quer enxergar. Não pode enxergar. É assim que eles estão. Um dia nós estávamos assim também. Líamos tudo que lemos hoje, mas não tínhamos o entendimento que temos hoje. Entendíamos tal como eles entendem. E procurávamos colocar na mente das pessoas aquilo que o sistema religioso queria que nós colocássemos. Então fica aí esta palavra para a nossa reflexão. O entendimento correto acerca da armadura de Deus não tem nada a ver com aquilo que eles dizem, com aquilo que eles ensinam. Não tem nada a ver com aquilo que você um dia aprendeu e você que ainda lá está, aprende. Essas coisas aqui não tem nada a ver com esse mundo espiritual de Satanás. Porque Satanás, como ser espiritual, ele não existe. É um adjetivo. É aquele que é contra, é aquele que se opõe. E se eles se opõem ao Evangelho da graça de Deus, que foi revelado a Paulo, o apóstolo, eles ocupam então essa figura de Satanás, porque são opositores. Assim como Pedro, que era apóstolo de Jesus, se opunha ao ministério de Jesus, dizendo que ele não iria morrer. E o Cristo Nazareno disse: para trás de mim, Satanás. Pedro não era o Satanás. Ele era o apóstolo. Mas Jesus usa essa figura de linguagem. Metaforicamente, Jesus o chama disso, porque ele estava se opondo, ele era contra. Assim como Judas também se opôs ao ministério de Jesus, traindo Jesus, beijando Jesus, para que Jesus fosse identificado, como ele assim o fez. E, no entanto, era um apóstolo, mas era um traidor, era um que se opunha. Diabo é adversário, como eu preguei na mensagem de ontem, aquele que está ao derredor. É a nossa carne, mas é muito fácil colocar a culpa em alguém. Isso vem desde o Éden. Adão disse: a mulher que tu me deste. O ser humano sempre procura colocar a culpa em alguém. E o culpado disso tem sido a religião. Porque dá autenticidade a um ser que não existe. Você é filho de Deus. Ninguém te arrebata das mãos de Deus. Deus é único e é soberano. Ele não tem nenhum inimigo. Ninguém se levanta contra ele. Ninguém pode guerrear contra ele. Tudo é a vontade de Deus. Ninguém pode frustrar os seus desígnios, porque somente Ele é Deus. Então fica aí esta palavra. Beijo no seu coração, um forte abraço. Divulgue e compartilhe. Quem não é inscrito, se inscreva. E nós dizemos: nós da graça de Deus amamos vocês.